Irmãos, hoje nós vamos participar da ceia, e é um momento sempre muito especial para nós, momento de nós relembrarmos a nossa vida. A vida procede de Cristo Jesus, amém? Essa é a nossa vida, nós temos vida somente em Cristo, e somente em Cristo é que a gente pôde entender as coisas de Deus, enxergar o reino. Só depois de nascermos de novo é que a gente compreendeu o reino de Deus. Então a palavra é nesse sentido: para ver o reino é necessário nascer de novo. Nós vamos falar sobre novo nascimento, sobre a ceia e já entrar na ceia, amém? Então, para ver o reino é necessário nascer de novo. A ceia é esse momento onde nós celebramos a nova vida. Ceia é esse momento onde nós celebramos a nossa aliança com Deus. Essa aliança com Deus foi prefigurada lá no passado, no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 12, onde aconteceu a saída do povo de Deus do Egito. Depois de mais de 400 anos de escravidão, o povo de Deus sai do Egito com mão forte. Deus os tirou. Depois de Deus ter enviado as pragas, na última Deus falou: olha, agora eu quero que vocês façam a Páscoa. E a Páscoa implicava na morte do cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta. E quem não tivesse esta proteção do sangue, as casas teriam morte, né? O juízo de Deus passaria sobre toda a terra, como passou sobre a terra do Egito, matando os primogênitos. Mas na casa do povo de Deus, eles foram poupados. Então marca aquele momento de saída de Israel do Egito. Essa foi a primeira Páscoa. E depois disso, o povo de Israel continuou celebrando esta saída do Egito, esta Páscoa, ano após ano, né, matando o cordeiro, relembrando como Deus com mão forte os redimiu, os resgatou, tirou-os do Egito, da casa da escravidão, da servidão. E isso obviamente apontava profeticamente para Jesus Cristo. E é muito importante a gente lembrar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Eu quero lembrar, e talvez eu vou falar aqui repetindo de diversas formas, esta mesma verdade, porque esta é uma verdade fundamental para nós. Não interessa o quanto nós conhecemos, não interessa o quanto nós vivemos neste mundo, o quanto nós aprendemos, não interessa o quanto nós praticamos boas obras. De fato, se nós não tivermos a experiência com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se essa Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa ceia, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, se a gente não tiver uma experiência com Jesus, de novo nascimento, de nada adianta. As outras coisas não adiantam, né? É como alguém preparar tudo para uma viagem internacional, por exemplo. A pessoa preparou todas as outras coisas, ela pensou em toda a bagagem que ela vai levar, ela pensou no destino, ela pesquisou o lugar onde ela vai, ela preparou hotel e um monte de coisas, e ela comprou uma roupa nova, enfim, ela fez tudo, só esqueceu de uma coisa: do documento, do passaporte. Não vai viajar. Não vai viajar. Pode ter preparado tudo, esqueceu do principal, não tem jeito, né? Eles estão dando risada aqui porque já aconteceu isso. Não tenho visto, não viaja. A experiência com o Cordeiro de Deus, a experiência do novo nascimento, é fundamental. Você tem que saber, você tem que estar seguro disso, de que você nasceu de novo, de que você é filho de Deus,
de que você tem o Senhor Jesus, de que você recebeu o maior presente de Deus para os homens, que é Jesus. Você tem que saber que os teus pecados foram perdoados. Você tem que crer no seu coração, declarar com a sua boca. Você precisa estar convicto desta experiência do novo nascimento. Do novo nascimento. Os judeus saíram do Egito, passaram muito tempo celebrando a Páscoa, a saída do Egito. Eles lembravam de como eles imolaram o cordeiro e passaram o sangue do cordeiro nas portas. Quando Jesus vem, e Jesus veio para ser o cordeiro, para derramar seu sangue em nosso lugar. Jesus veio para ser aquele que nos reconciliaria com Deus. Jesus vem, e Jesus, no seu ministério terreno, ele está indo direto para a cruz. E um pouquinho antes dele estar na cruz, na época da Páscoa, ele celebra a Páscoa com os seus discípulos, e ele toma o pão e o cálice, você conhece a história, e ele diz para os discípulos: este é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, ele pega o cálice e diz: esse cálice é nova aliança feita no meu sangue. Ele estava dizendo, em outras palavras, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tomai e comei, ele dizia para os seus discípulos. Então, tudo em nossa vida com Deus, acontece a partir desse momento, a partir do novo nascimento, a partir do Cordeiro, a partir da Páscoa, a partir desta experiência com o Senhor. Amém? E é esta experiência com o Senhor, essa experiência de novo nascimento, onde você crê em Cristo e você nasce de novo, você é transportado de um reino para outro reino, você tem um novo Senhor, você tem um novo Espírito, você se reconcilia com Deus, o Espírito de Deus vem habitar em você. É a partir desta experiência que nós passamos a compreender as coisas de Deus. Nós passamos a compreender as coisas espirituais. Nós passamos a compreender as coisas do céu. Antes disso, a gente compreende só com a mente. Antes disso, a nossa compreensão das coisas espirituais é superficial. Está no nível terreno. A gente compreende só na teoria. Nós não conseguimos ter revelação, nós não conseguimos ter realidade espiritual. Mas depois que a gente nasce de novo é que a gente consegue compreender as coisas de Deus, porque o nosso espírito está vivo para Deus. Jesus disse isso para um homem chamado Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não vai compreender as coisas de Deus. Nicodemos queria compreender as coisas espirituais. Nicodemos queria compreender as coisas concernentes à salvação. Ele não compreendia. Apesar de ser um homem estudioso, apesar de ser fariseu, apesar de ser doutor da lei, apesar de conhecer as Escrituras, ele não compreendia nada, ele não compreendia essas coisas. Por quê? Porque não tinha nascido de novo ainda. Necessário nascer de novo. Fala para o seu vizinho: você precisa ter convicção de que você nasceu de novo. Amém? Porque nós estamos caminhando rapidamente para um tempo no mundo onde tudo que vai importar é se você nasceu de novo. Vou dizer de novo. Nós estamos caminhando rapidamente para um tempo onde tudo o que vai importar é se você nasceu de novo. Se você é filho de Deus. Se você está em Cristo Jesus. Não esquente, não importe, não se preocupe com outras coisas. Com outras coisas. Tudo que vai importar. Ah, mas eu conheço a teoria tal. Mas eu conheço a filosofia tal. Mas eu tenho experiência.
mas eu sou simpatizante do Evangelho, sou simpatizante de Cristo. Não tem jeito. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Tudo que vai importar é se você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, você vai compreender as coisas de Deus. Vamos ler o texto de Nicodemos, João capítulo 3, a partir do verso 1, vou ler alguns versos, até o 6. Diz assim, a palavra eu vou ler aqui NVI. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse-lhe: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Repita assim comigo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, amados, nós precisamos ver o reino de Deus. Precisamos ver o reino. E para ver o reino, para compreender o reino, é necessário nascer de novo. Jesus disse, ele reafirmou, ele falou: digo-lhe a verdade. Nicodemos tinha um monte de ideias sobre o reino de Deus, sobre salvação, sobre vida eterna. Ele falou: Nicodemos, você pode conhecer muito, até conhecer as Escrituras, mas se você não nascer de novo, você não vai compreender. Quem nasce de novo foi tocado por Deus. Quem nasce de novo foi tocado por Deus. Não é apenas uma questão de ser tocado por uma teoria, tocado por uma doutrina. Você sabe que quem te falou, quem te tocou, foi o próprio Deus. Quem nasce de novo sabe que teve um encontro com Deus. Não teve um encontro com homens, não foi convencido por pessoas. Ah, sim, eu ouvi tal pessoa e a pessoa me convenceu. Não, você pode ter ouvido de alguém, você pode estar lendo a Bíblia, você pode estar no momento de oração. Enfim, existem meios diferentes pelos quais Deus pode se revelar a você. Instrumentos de Deus podem chegar até você, mas você sabe que independente da situação ou do instrumento que Deus usou, quem te tocou foi Deus. Você foi convencido por Deus. É preciso ter essa convicção. Deus falou comigo. Quem nasce para Deus sabe que foi tocado por Deus. E porque foi tocado por Deus, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. E nascer para Deus é isso, é receber. Por que receber? Porque já está pronto, a obra está pronta, você só recebe. A obra de Cristo está pronta, a obra de salvação está pronta, a obra da cruz está pronta. Nós não tivemos participação nisso, nem poderíamos. Ele, o seu próprio braço, nos trouxe a salvação, diz a Escritura, e nós só recebemos o que Ele já fez. Recebemos o que Ele já preparou para nós.
Então, a gente recebe Jesus, e com Jesus nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós recebemos nova vida, nós recebemos vida eterna, novo reino, novo Senhor, novo Espírito. João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, quer dizer, não é uma questão natural, não é uma questão física, não é uma questão terrena, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você nasce para Deus, e quem nasce para Deus, muda o seu interior, amém? Quem nasce para Deus muda o seu interior, por quê? Porque muda de natureza. De natureza. Nós não conseguiríamos nos desvencilhar da nossa velha natureza pecaminosa. Mas quem nasce para Deus muda de natureza. Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu era um homem corrupto, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. Jesus vai até ele está numa árvore, e Jesus diz: Mateus, desce que eu vou para a sua casa. Ele fica feliz, vai com Jesus, ele recebe Jesus em sua casa, e a presença de Jesus está ali constrangendo ele. A presença de Jesus, a vida de Jesus, a santidade de Jesus, o poder de Jesus, está tocando a vida de Mateus, está constrangendo ele. Ele muda internamente. E porque muda internamente, muda exteriormente também. Ele vai até Jesus e diz: Jesus, é o seguinte, eu vou pegar os meus bens, tudo que eu tenho, dar metade para os pobres, e a outra metade eu vou fazer uma lista de todo mundo que eu roubei, e eu vou devolver para quem eu roubei 4 vezes mais. O que Jesus falou? Salvação entrou nesta casa. Mudança. Quem nasce de novo, muda o seu interior. Quem nasce de novo, de alguma forma, vai ter sede e fome de Deus. Eu não estou dizendo que quem nasce de novo não tem problemas, eu não estou dizendo que quem nasce de novo não tem lutas, não tem dificuldades, não tem problema com tentação, com pecado. Eu estou dizendo que quem nasce de novo vai ter sede e fome de Deus. Quem nasce de novo sabe que precisa de Deus. Quem nasce de novo sabe que precisa andar na presença de Deus. Quem nasce de novo sabe que precisa todo dia buscar o Senhor de alguma forma. Quem nasce de novo sabe que não tem mais jeito para ele. Não tem outro caminho a não ser o Senhor. Quem nasce de novo é assim. Quem nasce para Deus é perdoado e é salvo. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como teu Senhor, e em teu coração, como Salvador de teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Quem nasce de Deus, para Deus, tem essas coisas, porque tem o Espírito. Porque a pessoa tem fome, porque a pessoa sabe que tem que voltar para Deus, porque a pessoa quer compreender a palavra, porque a pessoa quer se parecer mais com Cristo Jesus, porque a pessoa quer vencer o pecado, deixar o pecado de lado, porque agora ela tem o Espírito Santo de Deus habitando nela. E o Espírito Santo de Deus constantemente está fazendo a sua obra. Por isso que a Escritura vai dizer, Romanos 8, 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque todos que são dele têm o Espírito de Cristo. Amém? Você tem que ter essa convicção de que o Espírito de Cristo está em você. Quem nasce
de Deus e tem o Espírito é ensinado pelo Espírito. A pessoa vai saber, a pessoa vai ter discernimento, ela vai compreender as coisas espirituais. Se alguém pensa estar em Cristo Jesus e nunca entende nada, e nunca sabe nada, e fica boiando sobre tudo, avalia isso. Porque 1 João 2,27 diz assim: a unção que dele recebestes vos ensina todas as coisas. Não é que a gente vai saber tudo, compreender tudo, mas quando você ouve alguma coisa da parte de Deus, o teu espírito testifica, o teu espírito confirma, o teu espírito diz amém, é isso mesmo. Você sabe, você é ensinado pelo Espírito. Por isso que quem fala pelo Espírito de Deus não se preocupa em convencer as pessoas, porque a obra de convencer, de ensinar é do Espírito Santo mesmo. E quem tem o Espírito, ao ouvir o Espírito, saberá que é o Espírito. Amém? Quem tem o Espírito, ao ouvir o Espírito, saberá que é o Espírito, simples assim. Os espirituais, ou que têm o Espírito, discernem bem, diz a Escritura, todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2. Então quem nasce para Deus é ensinado pelo Espírito Santo. É ensinado pelo Espírito Santo. Quem nasce para Deus tem a mente do Espírito. Quando Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 2, do verso 9 em diante, ele começa a dizer: olha, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração humano não pode perceber, ou seja, as pessoas que não nasceram para Deus não podem perceber essas coisas que foram dadas gratuitamente por Deus para aqueles que o amam, e Deus revela estas coisas pelo Espírito Santo que habita naqueles que são de Deus. O mundo não pode compreender essas coisas, mas aqueles que são de Deus compreendem, porque eles são ensinados pelo Espírito e têm a mente de Cristo. Então, no verso 16 ele vai dizer: vós tendes a mente de Cristo. Amém? Fala para o seu vizinho, se você é de Deus, se você nasceu de novo, você é ensinado pelo Espírito e você tem a mente de Cristo. Amém? Quem nasce para Deus tem a mente de Cristo para compreender as coisas. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que quem nasce para Deus vai andar com Deus, vai permanecer firme em Deus, vai olhar para o Senhor, vai desejar o Senhor, vai ser guiado pelo Espírito. O que eu estou querendo dizer também é que não dá para ser apenas simpatizante. Ah, eu acho legal, interessante ser evangélico. Não é interessante ser evangélico, é necessário nascer de novo. Porque se não nascer de novo, talvez a condição desta pessoa seja pior do que a condição de alguém que está no mundo sem Deus. Porque quem está no mundo sem Deus sabe que precisa de Deus. E de repente a condição de alguém que é simpatizante acha que está tudo bem. É necessário nascer de novo. E eu digo isso porque muita gente que de repente se aproxima do Evangelho, mas se essa pessoa não tiver uma experiência do novo nascimento, então muitas coisas do reino de Deus ficam chocando com ideias que ela previamente tinha, com pensamentos, com teorias, com filosofias, com ensinos, que batem com a palavra de Deus, e a pessoa o tempo todo fica pensando: mas eu não acho assim.
Ah, mas eu não penso assim. Ah, mas talvez não seja assim. Quem nasce de Deus sabe que a regra de fé e de prática para a sua vida é a palavra de Deus, e o Espírito Santo usa e ensina sempre com a palavra de Deus, porque é o Espírito que vivifica a palavra de Deus. Efésios capítulo 6 vai dizer, verso 17, se não me engano, a espada do Espírito é a palavra de Deus. O Espírito Santo sempre vai utilizar a palavra de Deus. Então, para o cristão, a palavra de Deus não é apenas uma teoria, é a vida, é a regra, é o caminho, é o fundamento, é alicerce. A palavra de Deus é regra de fé e de prática, e nós nos rendemos, nós nos submetemos à palavra, à verdade. É aquilo que Jesus disse: a tua palavra é a verdade, Senhor. E Ele mesmo se coloca como verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra viva. Jesus é o verbo vivo, o verbo que se encarnou. Então, a palavra é fundamento para as nossas vidas. Jesus, Ele viveu pela palavra de Deus no seu ministério terreno. Ele é a própria palavra viva. Então o cristão que nasce de novo, porque o Espírito o ensina, porque o Espírito o convence, porque o Espírito o guia, ele se sujeita à palavra de Deus. E ele se sujeita porque sabe por revelação, que a palavra é viva, que a palavra é fundamento. Agora, quem não nasceu de novo fica discutindo, fica pensando, fica cocheando entre dois caminhos. Ah, aquilo ali talvez seja legal, aquilo ali talvez não, aquilo... Mas qual é o problema? O problema é que não aconteceu na vida dessa pessoa uma mudança de natureza, e não dá para andar com Deus com uma natureza velha. Não dá para compreender o reino de Deus sem nascer de novo. Sem nascer de novo, nós não somos uma boa terra, nós somos uma terra ruim. Lembra a parábola do semeador? Você está aqui, Marcos capítulo 4. Jesus falou: olha, se você não entender essa primeira parábola, você nem entende as outras. E qual era essa parábola? Jesus começa a dizer: eis que o semeador saiu a semear. A semente, obviamente, Jesus explicou, é a palavra de Deus que está sendo semeada. Mas ele falou que essa palavra foi semeada em solos diferentes. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, quer dizer, não caiu onde ela devia cair, ela caiu sempre do lado. Tem gente que recebe a palavra de Deus assim. A palavra de Deus não é centro para a vida dela, a palavra de Deus não vem para o coração. A palavra de Deus é sempre recebida como algo acessório, como algo superficial, talvez como um conselho. E conselho é aquilo que você pode utilizar ou não, de acordo com o seu desejo. Um conselho legal, ok. Não, esse conselho não é legal, eu vou deixar de lado. Então muita gente recebe a palavra de Deus assim, não como uma verdade, não como vida, não como fundamento, não como algo absolutamente necessário. A pessoa recebe a palavra como alguma coisa menor do que ela é, alguma coisa superficial, à beira do caminho. Então o que acontece? Vêm as aves do céu, que são espíritos, e roubam a palavra. Roubam a semente, nem chega na vida daquela pessoa, não vai nascer, não vai produzir fruto. Por quê? Porque não está no lugar certo, está na beira do caminho. Ele fala: para outros a palavra foi semeada, e ela cresce, mas ela não tem raiz, ela não é profunda, ela é superficial. Ou seja, é aquela pessoa que recebe a verdade de Deus e acha a verdade de Deus legal. Nossa, que interessante. Olha que sabedoria. Que conselhos importantes. Uma vez, eu conversei com uma pessoa muito sábia,
não era cristã essa pessoa, mas ela dizia assim: pastor, eu entendo que a igreja é muito importante. A igreja tem um papel fundamental. E eu falei, bom, interessante. Qual é o papel fundamental que você acha que a igreja tem? O papel fundamental da igreja é que quando as pessoas chegam na igreja, elas se tornam melhores. Eu falei, se tornam melhores? Tá, me explica isso. Ele falou, olha, a pessoa se torna melhor porque... ela falou, eu percebo que as pessoas que vão para a igreja, se a pessoa não sabia ler, ela vai querer aprender a ler para ler a Bíblia. A pessoa passa a considerar a família, por exemplo, como algo importante. Se ela tinha um vício, de repente ela deixa o vício, ela arruma emprego, ela passa a se vestir melhor. Então, sabe, a igreja tem esse papel tão importante, tão fundamental na sociedade. E ele foi falando várias coisas que de repente alguém que entra na igreja recebe ou transforma. E eu falei, tudo isso é verdade, mas você não enxergou nada ainda. Ele falou, como assim? Eu falei, tudo isso é verdade. A pessoa chega, para alguns a igreja vai ser uma rede de apoio, e ela vai melhorar em muitos sentidos, vai fazer amizade, vai receber bons conselhos, quem sabe ela arrume um emprego, quem sabe ela deixe um vício, quem sabe ela restaure a família, o casamento, pais e filhos se reconciliem, enfim, muitas coisas podem acontecer, mas ainda isso não é o fundamental. Só pode ver o reino de Deus quem nasceu de novo. Agora, quem não nasceu de novo, como diz a parábola do semeador, recebe até algumas coisas. Isso é interessante, puxa, que legal. Que bom, eu vou viver isso na minha vida, eu achei muito legal, eu vou acatar esse conselho. Mas não nasceu de novo, ela está achando que é interessante a palavra de Deus. Aí a Bíblia fala que essa semente da palavra, ela até cresce, nasce ali um broto, mas está no meio das pedras, o coração não foi transformado, o coração está duro ainda é um coração de pedra, não é um coração de carne. A palavra não penetrou profundamente, ela está só na superfície, mas parece que está tudo bem. Aí vem o sol, e sabe o que acontece? Queima a planta. Ao enfrentar a pressão, o calor, as dificuldades, a pessoa murcha, fala, não deu certo. Parecia que estava indo tudo bem, mas de repente não deu certo. Sabe por quê? Não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Jesus falou de outro solo, a palavra é semeada, e parece que está tudo bem, mas tem um monte de espinhos ali. Os espinhos são os cuidados do mundo. E a palavra não consegue crescer porque os cuidados do mundo sufocam. A pessoa ouve a palavra de Deus, mas ela tem um estilo de vida do mundo. E ela fica sempre cocheando entre dois caminhos. Ela acha legal, mas já tem a minha vida. Ela acha interessante, mas não muda de vida. Bons conselhos no domingo, mas de segunda a sábado, ou de domingo à noite a sábado, se ela veio no culto de domingo de manhã. O mundo. E a semente da palavra não cresce. Ele falou, mas tem uma outra semente que caiu em boa terra. E a semente que caiu em boa terra produz a 30, a 60, 100 vezes mais. Que maravilha. O que é que te faz boa terra? O novo nascimento. Fala assim para o seu vizinho, você em você mesmo não é uma boa terra. Mas quando você nasce de novo, em Cristo Jesus, você vira boa terra. Amém? Então o novo nascimento que te torna boa terra. É o novo nascimento que te torna ovelha do Senhor. Antes você é bode. Não dá para discipular bode. É muito difícil, né? Tenta ensinar o bode, discipular o bode. E às vezes a gente fica frustrado, né? Você fala, não, olha, eu estou ali ensinando, discipulando e tal.
Você virou as costas, o que é que o bode faz? Normalmente vem e já tomou uma pancada de um bode? Eu lembro que a gente tinha um bode lá no sítio da igreja, e era um bode, aquele bode, né? O pessoal ia brincar e falava, cuidado com o bode. E alguns irmãos falavam, não, deixa comigo, é tranquilo. Era virar as costas, ele vinha e derrubava. A gente tem que vender, dar o bode embora. Não sei que fim deu aquele bode, mas porque o bode machucava as pessoas, tinha que prender ele. Ele parecia legalzinho, mansinho, você dava alguma coisa para ele comer, era um doce. Mas era virar as costas, dar uma vacilada, ele vinha correndo e derrubava você. Né? Teve algumas cenas históricas assim, de irmão sendo derrubado numa ribanceira e rolando assim, porque o bode derrubou e o bode ficava olhando lá, com o rabinho assim. Bode não é discípulo. Então, né? Tá dado o recado, não se frustre. O que é que precisa? Nascer de novo. Precisa nascer para Deus. E por que a gente precisa nascer para Deus? Ora, porque a gente estava morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Romanos 5,12 vai dizer assim, por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, então todos pecaram e todos morreram. Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. O que é que precisa acontecer com o morto? Reviver, ressuscitar. Por que a gente precisa nascer de novo? Porque nós estávamos mortos, mas Jesus veio para nos dar vida, Ele veio para nos resgatar. Ele pagou a nossa dívida. Gosto muito de um texto de Colossenses capítulo 2, verso 11, que diz assim, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia de ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz. Aleluia. A Bíblia fala que nós fomos resgatados, que nós renascemos para Deus, que Jesus pagou a nossa dívida diante de Deus. E nós fomos resgatados, e aqui está o cerne da vida cristã, o início da vida cristã. Nós fomos resgatados, não por qualquer outra coisa, não por uma teoria, não por uma religião. Nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. 1 de Pedro 1,18 vai dizer assim, não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vã de viver, que lhes foi transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Aleluia. Amém, irmãos? Novo nascimento. A nossa vida começa assim, novo nascimento. E só importa do novo nascimento para frente. Só tem vida do novo nascimento para frente. Deus não está interessado no que aconteceu antes. Por quê? Porque a gente estava morto. Só vale a partir de Cristo. Só tem vida a partir do novo nascimento. Só tem vida a partir do momento que Jesus Cristo passou a ser seu Salvador e Senhor. Não apenas Salvador, mas Senhor.
só tem vida a partir do momento em que o sangue de Jesus removeu os seus pecados completamente. Você recebeu a graça, a dádiva de Deus, que é Jesus Cristo. Por isso que lá no passado, eu vou apenas citar aqui Êxodo capítulo 12, e é importante esse capítulo para a gente entender o que aconteceu com a gente em Cristo. Deus falou assim para Moisés, eles ainda estavam lá no Egito, estavam para sair do Egito, últimos momentos ali, final das pragas. Deus tinha marcado para resgatar o povo dele de lá, depois de mais de 400 anos. Deus falou: eu vou libertar vocês, vocês não vão ficar no Egito. Deus chega para Moisés e falou assim: o tempo vai começar a contar a partir de agora. Eles estavam contando o tempo deles, como já vinham contando antes. Eles estavam no 7º mês do ano, e Deus falou: vai ser o primeiro agora. Por que Deus falou isso? Porque Ele queria deixar bem marcado que a vida começava ali, a liberdade começava ali. Então Deus falou: esse não vai ser mais o 7º mês, vai ser o primeiro, começa a contar a partir de agora. Esse é o primeiro mês, e vocês vão pegar um cordeiro sem nenhum defeito, e vão matar esse cordeiro. Sabe, Israel, o povo de Israel matou o cordeiro. O nosso pecado é que levou Jesus à cruz, e Jesus se entregou voluntariamente por amor. Amém? Importante a gente lembrar disso nesse momento. O nosso pecado que levou Jesus na cruz. E eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e passar nas portas. E naquela noite, eles tinham que permanecer dentro da casa. Se saísse da casa, a morte pegava. Deus falou: não sai para fora da porta. Quando nós nascemos de novo, nós somos batizados numa casa. Nós somos batizados num corpo. O corpo de Cristo. O Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. E nós passamos a ser família de Deus, corpo de Cristo, casa de Deus. Pedro diz que nós somos uma grande casa, e nós somos pedras vivas desta casa, que está sendo edificada para que nós possamos oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Cristo Jesus. Aqui vai outra dica para quem nasceu de novo: fica na casa, fica dentro da casa, fica na igreja. Porque as pessoas que não entendem e não têm revelação do corpo, não têm revelação da família de Deus, não têm revelação da igreja, acham que pode viver uma vida com Deus de qualquer jeito, e ela fica à mercê de espíritos malignos. Como Paulo disse na ceia: quem não discerne o corpo fica doente, depois pode até morrer. Então, o sangue foi aplicado. Eles estavam lá aquela noite, eles tinham que matar o cordeiro e tinham que comer o cordeiro. Eles tinham que comer o cordeiro todo. Todo. Tem que participar de Cristo. Participar de Cristo é participar da vida dele, é participar da obra dele, é participar da missão dele, é participar do caminho dele. Cristo não foi dado a nós só para a gente ficar confortável, não. Cristo foi dado a nós, sim, para a nossa libertação, para o nosso perdão, para a nossa vida, para a nossa liberdade, mas nós precisamos participar de Cristo. Por isso que Cristo, no Evangelho de João, capítulo 6, ele vai dizer assim: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. E isso escandalizou muita gente no tempo de Jesus. Eles foram embora, muitos discípulos até deixaram Jesus, porque ele dizia: tem que participar, tem que se envolver comigo, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue.
tem que ter aliança comigo, tem que andar comigo, amém? Tem gente que quer assim, eu quero só a salvação, eu quero ficar fazendo o que eu quero no mundo, mas eu quero só a salvação, só coisa boa, e eu vivo do jeito que eu quero, e eu não participo de Cristo. Não, se você tem uma aliança com Deus, você tem que participar de Cristo, amém, queridos? E Deus falou mais lá, Ele falou, olha, e tem que comer o cordeiro com ervas amargas. Podia ter um outro acompanhamento, né, mais gostoso, mais tranquilo. Não, Ele falou, com ervas amargas. Essas ervas amargas apontavam para aquilo que Cristo ia sofrer. Cristo sofreu na cruz, Ele se entrega ao sofrimento da cruz para nos resgatar, mas aponta também para o sofrimento que é possível para aqueles que andam em Cristo Jesus. Se precisar sofrer por Cristo, sofra. 1 de Pedro 4,13 vai dizer assim, alegrem-se na medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando na sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Esteja disposto a tudo, mesmo aos sofrimentos, por Cristo Jesus. E um outro acompanhamento era um pão que não podia ter fermento, pão ázimo, pão sem fermento, ervas amargas, como o cordeiro com ervas amargas e com pão sem fermento. Esse pão sem fermento, obviamente, fala da vida de Jesus, sem pecado, sem vaidade, sem hipocrisia, sem orgulho. Jesus teve uma vida perfeita, mas também fala para nós, os cristãos, viva a verdade, viva sem hipocrisia. 1 de Coríntios 5, versos 7 e 8 diz assim, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade ou da perversidade, mas com pães ázimos, sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então a gente tem que andar na verdade, tem que andar na luz, sem hipocrisia, com sinceridade, amém? Então, amados, a vida com Deus só tem sentido a partir do novo nascimento. Quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entender as coisas de Deus, não pode compreender as coisas espirituais, mas quem nasce de novo, vê, conhece, discerne, é guiado pelo Espírito, tem o Espírito de Deus. E quão seguro, quão maravilhoso é saber que nós estamos em Deus, que nós estamos em Cristo, que por Ele fomos reconciliados com Deus. Pode acontecer o que acontecer com esse mundo, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? É isso que nós vamos celebrar hoje. O Cordeiro, Jesus, a nossa Páscoa. O Cordeiro que tirou o nosso pecado. Aquele que se entregou na cruz e que por causa disso nos deu uma nova vida. Nós só temos vida a partir de Cristo. Antes estávamos mortos para Deus. Eu sei que a gente tem o costume de comemorar o nosso aniversário, né? Todo ano. As pessoas fazem uma festinha, a maioria, alguns não. Mas a maioria faz uma festinha de aniversário, convida os amigos mais próximos ali e celebra o aniversário. Tudo bem, mas a gente deveria celebrar muito mais a nova vida em Cristo. Quantos anos você tem de Cristo Jesus? Será que você sabe quando você nasceu de novo? Você lembra quando você nasceu de novo? E eu não estou dizendo aqui que você tem que lembrar todos os detalhes ou o dia. Talvez você lembre o dia, o momento, é melhor ainda. Mas você tem que saber que sua vida só teve sentido e você só está vivo para Deus a partir do novo nascimento. A partir do novo nascimento. Não é o momento que você sabia
sobre Cristo na teoria, é a partir daquele momento que você soube, sua vida é dele, você entregou sua vida para ele, Jesus passou a ser o centro, o Senhor, o Salvador da tua vida, aquele que é dono, que é amo, que é Senhor, que reina em sua vida. Engraçado que muitas pessoas famosas conheceram sobre Jesus antes de nascer de novo, né? Alguns já eram teólogos, alguns já eram até pregadores, mas depois é que eles nasceram de novo mesmo, porque tiveram uma experiência de novo nascimento. John Wesley, por exemplo, estava lendo sobre o que Lutero tinha escrito, e ele já conhecia muito do Senhor, mas ele soube que naquele momento a vida dele foi tocada por Deus, pelo Espírito Santo, o coração dele se aqueceu e ele nasceu de novo. Aleluia. C.S. Lewis estava indo para o zoológico. Ele falou que ele foi para o zoológico um ateu, mas quando ele voltou do zoológico, ele voltou um cristão. Acho que ele encontrou com o cordeiro lá no zoológico. Nascer de novo, importa nascer de novo. E nós vamos celebrar o novo nascimento, nós vamos celebrar o cordeiro, nós vamos celebrar a vida, nós vamos lembrar do sangue que nos cobre, que nos marca, que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que nos marca como possessão de Deus. Nós estamos debaixo de um sangue, e este sangue é que inaugurou a nova aliança que nós temos com Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi até a presença de Deus com o seu próprio sangue, e ele inaugurou um novo e vivo caminho para a presença de Deus, só pelo sangue. Amém, amados? Vamos orar. Quero orar com você. Se você quiser ficar sentado em pé, fique à vontade, mas eu quero orar para que todos aqui tenham convicção do novo nascimento. Se você não nasceu de novo, que você encontre o Senhor e tenha essa experiência do novo nascimento. Se você já nasceu de novo, que você nunca perca de vista esta realidade tão ampla, tão importante, tão profunda, que você sempre se lembre, e Jesus mandou a gente lembrar sempre, que a nossa vida é por causa do sangue. Fomos redimidos por causa do sangue, fomos resgatados por causa do sacrifício de Jesus. Nós só temos vida nele, o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ressuscitou e está vivo, assentado à destra do Pai, com todo o poder, com toda a autoridade, reinando eternamente e soberanamente. E nestes dias, e nos acontecimentos que sobrevirão no mundo, onde as pessoas ficarão desesperadas, procurando um caminho, procurando proteção, procurando paz, procurando compreender o que está acontecendo. A coisa mais importante, não é se você tem um bunker para se proteger, ou se você vai compreender o que está acontecendo na sua mente, ou se você vai ter dinheiro, vai ter comida, ou vai ter livramentos. A coisa mais importante é se você nasceu de novo, se você está na presença de Deus, se você está marcado pelo sangue do Cordeiro, se você tem uma nova vida nele. Porque os que nasceram em Deus, através de Cristo, nada, nem guerras, nem fomes, nem pestes, nem coisas invisíveis, poderes, principados, potestades, anjos, nada poderá movê-los, poderá separá-los, poderá mudar o destino deles. Nada poderá te tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte. Então o que mais importa é nascer de novo, para ver o reino, para ver a glória, para compreender o que está preparado para você em Cristo Jesus.
Amém? Vamos orar. Pai, eu oro nesta manhã para que o Teu Espírito Santo traga convicção, clareza, caminho e experiência. Se alguém aqui em nosso meio, Senhor, ainda não nasceu de novo, eu oro para que seja convencida pelo Espírito Santo. Você seja convencido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo te leve àquele lugar de rendição na presença de Cristo Jesus, onde você contempla Cristo crucificado, onde você contempla Cristo morto, onde você contempla Cristo ressurreto por você, e você recebe o sacrifício de Cristo por sua vida, e o teu espírito nasce para Deus. Você passa a viver para Deus, na presença de Deus, na glória de Deus. Senhor, eu oro para que se alguém aqui não tem essa experiência, que tenha. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito se mova em nós, nos lembrando o quão poderoso, o quão tremendo foi o sacrifício de Jesus, e como isso faz toda a diferença em nossa vida. Senhor, como nós somos gratos, como nós devemos ser gratos o tempo todo, nos lembrar o tempo todo, e esta é uma manhã de lembrar do Cordeiro de Deus, que não precisava se entregar, que não precisava nos amar, que não precisava descer da sua glória, que não precisava se render na cruz, mas Ele o fez por amor a nós. O Cordeiro sem mancha, o Cordeiro sem pecado, a palavra viva, a semente incorruptível que é Jesus, se entregando por pecadores como nós, para nos dar a justiça de Deus. Ó Senhor, abre os olhos do nosso entendimento para que vejamos esta tão grande salvação, para que nos lembremos dela o tempo todo. Senhor, por vezes nós ficamos tão envolvidos e preocupados com outras coisas que nós esquecemos exatamente do fundamental, daquilo que é mais básico, mais importante em nossa vida. Nós precisamos ser achados nele, nós queremos ser achados nele. Que não haja ninguém aqui que não seja encontrado em Cristo Jesus. A nossa vida está nele, a nossa nova vida, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, nele glorificamos o Teu nome, nele fazemos as Tuas obras, nele, só em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, por Tua presença. O Senhor declarou e és absolutamente fiel. O Senhor disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesta manhã, celebramos a Tua morte, celebramos o Teu sepultamento, celebramos a Tua ressurreição, e nos lembramos da nossa morte, morte do nosso homem velho contigo. Nos lembramos que fomos sepultados contigo, nos lembramos que ressuscitamos contigo, reafirmamos a nossa aliança com Deus em Cristo, estamos vivos na presença e para a glória de Deus, em Cristo Jesus. Senhor, que essa realidade da nova criação, do novo nascimento, da vida em Cristo, da vida pelo sangue, não fique esquecida nenhum dia das nossas vidas. Que Cristo de fato governe e seja o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós oramos assim em fé,
em fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos participar da ceia juntos, em nome de Jesus.